Fala pessoas, dia 15/7, terça-feira, né? A gente começando mais um vídeo aqui de notícias, né? Sempre muito importante porque estamos em um momento bastante crítico no Brasil, porque começaram as sanções, a gente falou que vai ter sanção aí chegando, né? Começou com o papo de lei Magnitsky, mas algo entrou no caminho, porque o BRICS acelerou. E aí, o Donald Trump acelerou no nível econômico. Tá certo? E a gente vai ver a resposta, como o governo brasileiro está reagindo, dentre outras diversas coisas. Lembrando, para ajudar o canal tem um link da Amazon, clicou, navegou, comprou, ajudou o canal. E estamos juntos mais um dia aqui. Vou levar jabuticaba para você, Trump, diz Lula em postagem de Janja, né? Então, Lula apareceu falando, eu vim aqui chupar umas jabuticabas, e quem experimenta jabuticaba de manhã, no Brasil com certeza não tem problema nenhum, né? Não vai querer fazer conflito tarifário aí, né? E ele mostrando esse vídeo, aparentemente dando aquela roupagem de homem simples, do povo, né? Porque até mesmo o PT amplia a campanha por alternativa ao dólar nos BRICS, né? Desdolarizai-vos. Colocou aí um cachorro caramelo, né? Bastante famoso aí no Brasil, gostam de colocar coisas bem populares, né? Que o povo gosta, colocando vídeo de gatinhos, de cachorro, e aí o PT coloca isso aí nas redes. Brasil soberano, o governo lança vídeo em resposta à tarifa do Donald Trump, porque eles estão tentando resgatar, né, vamos dizer, um patriotismo no Brasil, mas diferente do bolsonarismo, para eles agora, a bandeira agora é verde e amarela, agora tá tudo maravilhoso, o governo recorre ao patriotismo para fazer frente às tarifas de Trump, porque nesse caso vai fazer o Fla-Flu da questão do Trump. Olha como o Trump é malvado e a gente tentou fazer as coisas. Com certeza o Donald Trump é o cara errado. Até explicar, né, toda a situação para o povo que não acompanha a política ou não sabe da geopolítica é muito difícil. Você que me acompanha, você sabe muito bem o que está acontecendo. Lula diz que o governo tem apoio do povo para enfrentar sanção de Trump, né? Com certeza muita gente vem aí, né, se revelando lulista, né? Até mesmo pessoas de direita eu já vi assim atacando o Trump. A gente vai conversar sobre isso aqui. PT lança campanha Defenda o Brasil e pede militância contra o Trump, né? PT paga até 34 mil para impulsionar vídeo em que Trump é ventríloco de Bolsonaro, aí aparece na Folha. Não estão perdendo tempo, porque eles estão vendo uma chance de ouro de conseguir aí falar, olha como nós estamos fazendo o correto e eles estão atrapalhando, né? Os americanos, é sempre o mesmo papo com Cuba, não, são os embargos, etc. Claro que o modus operandi é sempre o mesmo há mais de 50 anos. Brasil se escreve com S, os recados aos Estados Unidos na campanha do governo federal, e eles não vão parar, vão aproveitar essa situação toda. E olha só, Lula cresce nas pesquisas dos bolsonaristas. Aí você vai falar assim, não, a Globo está mentindo. Poderia até ser, por quê? Aqui no meu vídeo, né, eu vejo comentários de gente direitista que a primeira coisa que faz é bater no Trump, né? Mesmo que Donald Trump seria o quê? Se ele falhar na missão, quem é que vence no Brasil? O comunismo completo. Ou seja, você que é de direita, que sempre lutou aí durante anos nas redes sociais contra tudo que tem de ruim no Brasil, você agora acaba aí, provavelmente falta de informação ou seguindo pessoas erradas, você acaba caindo aí na esparrela, na falha, no erro de achar que Donald Trump realmente é um monstro e não o que é feito aqui no Brasil há décadas é o grande problema. É esse o problema de não se informar. É esse o problema de não ir atrás e saber o que é comunismo. Aqui, ó, pior que Cuba e pouco melhor que Venezuela. Brasil é um dos países mais violentos do mundo. Faz tempo, não é agora. Você sabe que você está num país muito ruim. Imagina, pior que Cuba e um pouco melhor que Venezuela. Lembra que falaram que a Venezuela estava chegando no Brasil? Pois é. Se o Trump falhar, chegará com certeza absoluta. Bolsa Família pegou 1,5 bi a estrangeiros, né? Pagou 1,5 bi a estrangeiros em 2024. E você percebe o quanto de dinheiro foi gasto aí dessa Bolsa Família. Olha aqui os números e como esse governo, até mesmo a Dilma ficou para trás ali, porque esse é o momento decisivo. É agora ou nunca para os comunistas. O BRICS nunca esteve tão forte. E hoje a gente fala de um conflito tarifário que a gente vai entender até a questão de personalidades. Que o negócio é um pouco mais profundo do que é mostrado nas redes, no que é conversado com personalidades da política brasileira, e a gente aqui vai humildemente tentar explicar o porquê. Medo de Brasil virar Venezuela ganha força após reação dos Estados Unidos, a STF e Lula, e com certeza o pessoal que é um pouco mais informado fica preocupado. Por que fica preocupado? Porque é sim o objetivo do BRICS. É o quê? Pegar o Brasil e controlar. Pode até que não se vira uma Venezuela, porém
É aquilo, a gente já viu o que, vamos dizer, alguns países se tornaram quando os comunistas tomam conta, né? Brasil e Estados Unidos têm 200 anos de amizade, não faz sentido essa medida unilateral. Geraldo Alckmin aparece aí como grande salvador, só que o Geraldo Alckmin esquece, né? Se o Brasil tem 200 anos de amizade, por que o BRICS, o Lula, aparece falando que tem que desdolarizar? Aí complica. Quem é que quebrou, né, essa amizade? Claro que vai aparecer um monte de gente falando que a culpa é do Bolsonaro e que é das personalidades em volta do Bolsonaro que geraram toda essa tarifa. E a gente vai entender o porquê que não, né? Alckmin, governo vai trabalhar para reverter a taxação dos Estados Unidos até terça-feira. Alckmin anuncia reuniões com a agroindústria para discutir tarifas de Trump, que estão desesperados, a gente vai ver o porquê. Porém, Lula assina decreto que regulamenta a lei de reciprocidade após a sobretaxa de Trump. Amanhã vai ser oficializado isso aí. E você pode ter certeza que as coisas vão complicar, porque quando a gente entrar no tema Rússia aqui, vocês vão ver como o negócio tá um pouquinho feio. Brasil pode pedir aos Estados Unidos redução de tarifas para 30% e adiamento de 90 dias, diz TV. A gente, pelo que tá vendo, Alckmin diz uma coisa, Lula diz outra. Mas o que eu queria focar hoje aqui é a questão de como compreender. Claro que eu já falei em vídeo exclusivo, né, nesse final de semana, já falei no último vídeo, mas é bom repetir, porque tarifaço de Trump por Bolsonaro ameaça a indústria das armas no Brasil, tá? Então eles colocam, e está ficando quase que, vamos dizer assim, uníssono nas mídias, nas redes sociais, esse por Bolsonaro. E a gente vai entender que na verdade é um pouco mais complexo do que isso. E é lógico que muita gente vai se beneficiar dessa narrativa, porque imagina você, né, as tarifas que foram colocadas para muitos países, 21 países, vai ser aqui, né, a narrativa vai ser montada em torno de a tarifa foi colocada para esses países porque o Trump, vamos dizer, gosta do Bolsonaro ou não gosta do que estão fazendo pelo Bolsonaro. Aí você vai entender que quando se fala em blocos, países são muito maiores do que personalidades. Quando você fala em personalidades, não importa quem seja, é tudo questão midiática. Tá? Ah, mas a carta cita Bolsonaro do Donald Trump. Pois é, mas se percebe aqui, ó, estratégia copia e cola, a carta de Trump, né? A Lula usa parágrafo idêntico ao de tarifaços contra outros 21 países. Eles vão pegar todas as desculpas possíveis, todos os problemas possíveis e vão colocar nas cartas, tá? Aí, ó, decisão de taxar o Brasil foi tomada apenas por Trump, diz o jornal, dizendo que o Donald Trump decidiu sozinho. Ó, segundo o New York Times, Trump não se comunicou com assessores econômicos, imagina. Então, Donald Trump, ele simplesmente não discutiu com ninguém, acordou e falou: curto pacas o Bolsonaro, eu vou fazer esse movimento, né? Não foi que o Lula falou contra o BRICS. Infelizmente, muita gente vai cair nessa esparrela e que fortalece ainda mais a esquerda, né? Mas isso é muito mais profundo, como a gente vê em 21 países, como foram escritas as cartas, cada um com seus interesses únicos, muito bem pensado, é de uma tolice tremenda achar que os Estados Unidos é simplesmente regido pelo Donald Trump apenas e não por um aparato, um Estado, CIA, Pentágono, todo mundo uníssono, tentando fazer o quê? Enfrentar o BRICS, que está em movimentos bastante avançados. O governo Trump faz nova ameaça ao Brasil e diz acompanhar de perto a situação do Bolsonaro. Ocorre no mesmo dia que PGR deve apresentar alegações de final de ano. O governo Trump diz que carta com tarifas ao Brasil é consequência de ações de Moraes e Lula. E aparece mesmo essa carta, né? Aí, esperadas ao Supremo Tribunal de Moraes, inclusive a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil fala, Trump viu uma carta impondo consequências muito esperadas ao Supremo Tribunal de Moraes. E você percebe aí que isso tudo, eles vão jogar todos os motivos, mas eles vão falar, logicamente, da questão de troca, né? American Trade. É isso que é o grande peso, né? As personalidades, logicamente, serão usadas para o quê? Movimento, justamente, da população, para ficar um pouco mais visível e crível a situação toda. Então eles colocam Bolsonaro, colocam outros nomes, colocam as Big Techs, inclusive, que a gente vai citar, justamente para dar corpo à coisa. Mas você pode ter certeza absoluta que nada bate mais do que um bloco gigantesco com PIB próximo, não superior, mas próximo aos Estados Unidos, falando que quer tirar o dólar da jogada. É isso que realmente movimenta as coisas. Deveria ser de compreensão de todos, mas infelizmente, imagina, a pessoa abre o jornal e fala: por culpa do Bolsonaro, houve as tarifas, né? Sobre o secretário dos Estados Unidos cita ataques baixos de dignidade cometidos por Moraes e Lula. Então colocam, logicamente, tudo que vem acontecendo, porque a população
mais assim, ligada ao Bolsonaro, está realmente revoltada e por isso aí o Moraes é citado e etc. Porém, o governo Trump faz nova ameaça ao Brasil e diz acompanhar de perto a situação do Bolsonaro, como a gente viu, e Barroso faz carta serena e didática para explicar a Trump a diferença entre democracia e ditadura. Ou seja, Barroso querendo explicar a Trump como agir ou como entender a situação e até fala compreensão imprecisa dos fatos. Você acha mesmo que Estados Unidos, com a maior inteligência de todo mundo, está aí com dados imprecisos? Você pode até, vamos dizer, ser levemente enganado por certas palavras e citações de personalidades, como a gente viu. Mas você pode ter certeza absoluta que, sinceramente, ele sabe muito bem o que estão fazendo, né? Assim como o Lula sabe o que está fazendo junto com o BRICS. Quer dizer, sabe o que é mandado a fazer. Depois a gente pode conversar da autonomia, até onde o Lula pode ou não fazer as coisas. Deixei um print aqui, são muitos, mas a gente vai voltar a esse assunto. Lula diz que Trump está mal informado e imita presidente dos Estados Unidos, tirando deboche, jabuticaba, aquelas coisas todas, assim como o Barroso falou que está informado, mal informado, né? Imprecisa, informação imprecisa. Lula diz que está mal informado. Donald Trump está mal informado. É muito engraçado, né? Como se a gente for ligar... Prestar atenção só nas personalidades. Você realmente acredita que é tudo uma questão de quase novela? Não, porque fulano de tal está brigando com tal pessoa, porque é ligado demais, é amigo e por isso há uma falha de comunicação. Não, está compreendendo errado. Como se Trump tivesse todo esse poder absoluto, sendo que ele tem os Estados Unidos atrás dele, tem o Congresso, tem as casas, tem o Supremo. Toda a situação dos Estados Unidos não é feita a partir de, vamos dizer assim, movimentos tolos, tá? Tudo que está acontecendo já estava bem estabelecido. E só está acontecendo, Trump só voltou porque os Estados Unidos, né, deu um estalo e percebeu que a China estava com quase metade do PIB dele e juntando com o BRICS, o negócio vai ficar louco para os Estados Unidos, né? Tarcísio se reúne com o encarregado dos Estados Unidos e pede revisão do tarifaço. Será que Tarcísio também não sabe que não adianta muita coisa? Mas foi, e por isso já gera aí um certo movimento da esquerda. O jurista admite hipótese de impeachment de Tarcísio de Freitas. Estranho. Encontro de Tarcísio com representante dos Estados Unidos causa revolta no clã Bolsonaro. Tudo isso é muito impreciso, mas veja, Eduardo Bolsonaro critica Tarcísio por negociar com os Estados Unidos. É um desrespeito comigo, porque ele falou que já estava fazendo toda essa movimentação, né? Muito mais eficiente que o Itamaraty. Ele falou isso para a Folha. Não sei até como as palavras foram colocadas, mas é uma coisa que eu sempre percebo, que a direita brasileira ela fica muito afoita, ansiosa, quando existe esse tipo de movimentação lá de fora. Talvez uma briga por protagonismo, talvez, não sei. Eduardo Bolsonaro diz que vai abrir mão de mandato e continuará nos Estados Unidos, estou me sacrificando. Ele está falando isso porque ele foi para os Estados Unidos com a aposta completa de que ele conseguiria em 3 meses resolver tudo. Porém, a lei Magnitsky não foi, né, colocada em prática. E o que acontece? Agora, as tarifas, as sanções que todo mundo achou que seriam depois da lei Magnitsky foram colocadas agora. E se Eduardo voltar, ele vai muito provavelmente ser preso, talvez, né? Pela primeira vez aí alguém da família Bolsonaro seria presa de verdade. Não sei, mas ele não vai correr esse risco. Após carta de Trump, Bolsonaro pede urgência para retorno da normalidade. O que isso deveria ser falado por todos, né? E escutamos um papo aí de que temos que agradecer a Donald Trump. Lembrando, a gente vai mostrar aqui algumas situações complicadas. Donald Trump não está, vamos dizer assim, em uma situação tranquila. Ele se mostra bastante confiante do que ele está fazendo. Porém, ele sabe que é bold move, é arriscado e tem que ter muita coragem, porque esse tipo de tarifa vamos dizer assim, uma proteção contra o BRICS, mas também pesa para o americano e na sua aceitação. Então é um negócio complicadíssimo. Tão complicado que até mesmo, como eu falei, direitistas aqui do Brasil chegam no meu canal e falam porque o Donald Trump está fazendo isso, ou citam coisas que começaram com o Elon Musk, que os democratas, a esquerda americana estão usando contra ele, e o pessoal aqui compra a narrativa. É um negócio dificílimo, tá? E o pessoal não entende que no Brasil você não teria muita escolha, ainda mais de direita, que lado ficar. Vocês estão ficando do lado do Lula? É muito estranho. O Brasil é complicado. É o que eu digo. Infelizmente, muita gente não entendeu, né, os últimos 10 anos. A gente falou, mas não entrou na cabeça o que é o real comunismo. E o comunismo está, assim, vamos dizer, no seu ponto mais alto e mais forte possível. Por isso que os Estados Unidos estão fazendo todas as movimentações possíveis. Muitas vezes vão mas eu estou vendo incoerência, né, em certas falas
Não importa a incoerência, não importa a personalidade, importa o poder econômico que os Estados Unidos deve reaver. Né? Bolsonaro expõe divergência com o Eduardo sobre culpa pelo tarifaço, né? Porque começam eles a discutirem, né? Vamos dizer, ó, o pessoal fala, o vídeo do PL diz que a culpa pela taxação do Trump é inteiramente de Lula e lista atitudes do petista que teriam causado a sanção, como a fala do BRICS, etc e tal, logicamente. Já o Eduardo tem repetido incessantemente que a tarifa é culpa de Moraes. E aí o pessoal começa a ficar bastante entrando em conflito. Pelo que dizem, né? Paulo Figueiredo, inclusive, critica a ação de Tarcísio contra tarifaço, atrapalha. Né? O Tarcísio elogia o Temer e diz que o Brasil cansou de briga. O Tarcísio, muito esperto, de forma esperta, assim, ele começa a jogar numa situação bem centrista. Ele abraça todo mundo, MBL, Temer, né? Ele que já trabalhou com a Dilma, então ele tem uma postura muito mais peacemaker, não sei, vamos dizer assim, supercentro, né? Um supercentro que abraça ambos os lados, que ele quer realmente fazer as coisas funcionarem. É um cara mais prático, né? Que bota a mão na massa e faz as coisas e não briga com ninguém, né? Será que ele está realmente se posicionando para uma movimentação para a presidência, né? A Daniela fala que mudança de tom de Tarcísio foi articulada com o Centrão para preservar projeto presidencial. Será? Já que ele só falou várias vezes que não. Não sabemos, mas o pessoal tira muito sarro do pessoal da esquerda. Veja melhor os memes de tarifa de Trump ao Brasil, pois todo mundo com o boné do MAGA, etc. Né? Sakamoto chega até a falar que anistiar Bolsonaro sob chantagem é como soltar membro do PCC após salve. Negócios meio absurdos, porque eu falo. Se você for no ritmo da esquerda, na mídia, em toda essa questão midiática, o culto às personalidades é muito maior do que realmente o que está acontecendo, que é um embate puramente econômico em relação a blocos, né, que é o BRICS dos Estados Unidos. Ex-aliada de Bolsonaro envia a carta a Trump, até pessoas sumidas, como essa aqui, estão aparecendo, porque todos vão tentar pegar aí o hype train, né, que é o trem aí da alegria, que o pessoal vai começar a tentar aparecer. PL aposta em desgastar Lula e nega que tentará demover Trump, as taxas aí de Trump. Então o que eu falo, o pessoal vai tentar desgastar o Lula, mas o Lula vai começar a impactar mais com esse tipo de campanha, dizendo que somos nós contra eles. O que ele já faz aqui internamente contra pobres e ricos, ele vai fazer agora Brasil e Estados Unidos. Alguns vão comprar, outros não. Os mais incautos comprarão, né? A narrativa. Planalto encomenda pesquisa sobre tarifaço de Trump. Aí o pessoal do Planalto, né, do Lula, já tá de olho. E aí, será que a gente tá bem aceito? Qual que é a aceitação? Será que o pessoal comprou a nossa narrativa, né? Ou realmente entendeu o que é a situação? Aí vai ser bem complicado, porque você olha pra mídia, o pessoal que vai se informar, vão falar que as taxas vêm por causa do Bolsonaro, já colocam a culpa no Bolsonaro. O Planalto, o governo Lula já fica muito animado, já começa a curtir a situação, já começa a fortalecer essa narrativa nas redes. E aí o brasileiro vai conseguir se defender? Eu ainda tenho uma certa, vamos dizer assim, um prognóstico que eu preciso fazer. Eu acho que mais pra frente, acho que a realidade vai bater mais a porta. Vai ser um pouquinho mais real. Os 70% que eu citei aí serão realmente assim, vão aparecer, vocês vão perceber que uma hora o brasileiro vai acordar pra vida, não importa a narrativa, porque quando dói no bolso, aí que o brasileiro, desperta, né? Bateu na bunda, ele, vamos dizer assim, aí o brasileiro se move, né? O gigante que tá sempre adormecido, será que ele vai acordar de novo? Vamos ver, né? Cada vez está mais difícil acordar, cada vez ele está mais sonolento, porque as pessoas cada vez se informam menos. No final do vídeo a gente vai entender o porquê. Achar que o BRICS é a razão pela qual o Donald Trump ficou nervoso, o Brasil nunca ficou nervoso com as coisas que os Estados Unidos fazem, como eu falei, e não vai falar que é por causa do BRICS. Ele vai falar que é justamente Bolsonaro. Tarifaço de Trump pode tirar 0,3 ponto de crescimento do PIB brasileiro em um ano. Aí tem todos esses prognósticos que podem ser muito reais, a gente vai ver o porquê. Lembre-se que tudo isso é negociação, como foi com a China. Então lembre-se, Índia, China, União Europeia, todos estão negociando. O Brasil, tá mais ou menos. Trump diz que deve conversar com Lula em algum momento. Algum momento ele vai falar, admite debate futuro sobre tarifas, como ele deixou na carta. Ele quer negociar. Trump diz que a União Europeia quer abrir diálogo sobre tarifas, gostaria de fazer um acordo. A União Europeia vai responder com contramedidas, né? E o pessoal já está começando a falar sobre isso. Lembre-se que a União Europeia, ela é indecisa. Ela, como globalista, ainda muito enraizada em formas revolucionárias, mas você percebe que o Parlamento Europeu incluirá a Venezuela em lista de patrocínio ao terrorismo, porque a Venezuela está ficando cada vez mais agressiva. Câmara e Senado planejam caravanas aos Estados Unidos para discutir tarifas. Vários políticos vão passear, né? Adoram passear por aí. E julgamento no STF que endureceu regras contra a Big Techs impulsionou a decisão de Trump de retaliar o Brasil, né? Muito provavelmente isso também vai ser usado, porque é realmente algo impactante. As Big Techs
estão próximas ao Donald Trump estão falando, olha, a gente tem aí nossos ganhos e aparentemente o Brasil ele vai tirar essa coisa toda. Se eles puderem, eles vão limitar bastante as Big Techs, como é bem repetido diversas vezes. Moraes dá nova ordem ao Rumble e empresa aciona a justiça dos Estados Unidos contra a decisão do STF, que é o quê? Vamos dizer assim, ó, comentarista Rodrigo Constantino, ele determina, né, uma conta associada do Constantino, ele determina que o compartilhamento de dados do usuário sob pena de pagamento de multas diárias de 100 mil, né, 20 mil dólares a partir da meia-noite desse domingo. Então o que acontece? Ou eles passam informações, porque o Rumble você ainda não consegue acessar do Brasil, mas se não passar informações, 20 mil dólares. Ou seja, estão dobrando a aposta. O Brasil está numa situação complicada. Relatório revela que a ameaça de Trump de investigar o Brasil atende às Big Techs, como a gente falou. Muito provavelmente porque são parceiros. Mas olha o que mais preocupa. STM reage e apoia STF após pressão de Trump, intromissões externas descabidas. Olha só, os militares já estão ainda muito aliados ao STF, né? Por mais que o governo Trump troca adido de defesa no Brasil, o cara que representa aí, né, vamos dizer, na embaixada, aquele oficial que conversa direto com os Estados Unidos e Brasil já foi trocado. Foi trocado no mês passado, se não me engano. Mas vamos ver, a situação tá complicada. Taxação de Trump deixa 95 toneladas de mel encalhadas em Porto do Ceará. A gente vê aí que a questão para muita gente, muitas empresas brasileiras estão desesperadas, porque sim, já tem empresa americana falando que não querem mais, bloquearam o envio porque ficará bem caro e não vai ter como vender, vai ficar caro. Os Estados Unidos são insubstituíveis, diz a Associação de Produtores de Suco de Laranja, não tem outra pessoa que vai comprar esse suco de laranja, né? Então você vê que vai impactar. O Brasil mesmo perde turistas com volta de exigência de vistos para Estados Unidos, Canadá e Austrália. Dinheiro tá faltando no Brasil, a gente vai ver mais para frente. Trump está frustrado, né, com negociações comerciais do Brasil, diz o assessor, que é naquela carta que a gente viu, por isso que ele fez mais um alerta. E com tarifas de Trump, americanos têm receio de ficar sem o cafezinho brasileiro. Como eu falei no vídeo exclusivo, né, muita gente falou, não, mas tem como substituir. É que dependendo da região dos Estados Unidos, eles gostam, né, do café brasileiro, que o brasileiro tem, né? O Brasil tem um café de qualidade, quando chega lá até mais do que pra gente, e eles estão preocupados. E por isso que eu falo, é bold move do Donald Trump, porque o Donald Trump está fazendo um negócio assim, não tem que agradecer ao Donald Trump. Donald Trump está ferrado, porque a situação que ele está enfrentando, o povo dele talvez não entenda por causa justamente do café e outros produtos com tarifas, né? O povo brasileiro também vai ficar muito indignado, próprios direitistas vão ficar indignados e não vão entender qual que é o real jogo, né? Porque se os Estados Unidos perde o controle e o BRICS assume, nunca mais volta. Assim como a Venezuela nunca mais voltou do que é, certo? Líder da ONU pede apoio dos BRICS para criar ordem multilateral justa. Então a ONU, a gente já sempre sabe que lado está, ainda mais aquele puxão de orelha que o Lula deu há pouco tempo atrás aí. Os motivos para Moraes não estar preocupado com a ameaça de sanções, né, dizem aquele que ele não possui bens ou ativos em território americano e tampouco pretende viajar para os Estados Unidos tão cedo. Mas talvez um dia queira. Será que as sanções vão acabar um dia? É uma situação bem complicada. É um momento tenso. Todos que estão aí nessa confusão toda, com certeza estão tirando um pouquinho o sono de um ou de outro, né? Ninguém tá tranquilo nisso aí. O governo Lula tinha acabado, mas tarifaço de Trump o ressuscitou, diz Edmar Baixa, que é aí um dos pais do Plano Real. Não sei, ele diz aqui, a situação dele foi da água ao vinho. Mais uma vez, Lula mostrou que nasceu com o bumbum virado para a lua. Muito cedo para dizer isso, tá? Por quê? Porque as sanções dos Estados Unidos é aquilo. Isso que a gente vê. Primeiro, existem camadas em toda essa análise da situação toda. Se você segue a mídia, até mesmo certos políticos, de esquerda ou de direita, eles vão colocar toda a culpa em personalidades, como a gente citou aqui. Porém, a gente fala depois da questão econômica e existem talvez sanções ou, vamos dizer assim, vai ter algum tipo de reação, né? Ou de coisas escondidas nessa bagunça toda que vão afetar mais ainda o Brasil do que a gente imagina. E talvez o Lula não fique tão tranquilo assim. Tá dizendo o Edmar aqui que ele vai ficar muito tranquilo, que tá gostando disso tudo. Porém, como eu falo, a longo prazo, depois que passa esse, vamos dizer assim, o Trump é malvadão, tá. Aí, por exemplo, ideia de moeda comum do BRICS foi de Lula, diz a Rússia, tá. Lembrando, o BRICS ele foi idealizado, né,
Um economista, ele criou o termo BRIC. Aí depois Putin, né, com seus ministros, vão falar que o Putin não estava envolvido, mas com certeza é como a gente fala, né? Nenhuma das personalidades frontman são os donos, né? Então, muita gente da Rússia conversou e falou, BRICS é uma ideia ótima. E a partir de 2006 isso foi construído e muito provavelmente, na época tinha o Lula, tinha o Putin, e isso aí foi crescendo e crescendo, é o que é hoje, né? O plano vem aumentando cada vez mais. E, claro, vão jogar nas costas do Lula, né? Aí a gente tem que se perguntar, qual é a autonomia real do Lula? Será que o Lula tem esse poder todo de decidir? BRICS, todo mundo, Putin, China, vamos lá, a gente vai fazer uma moeda nova. Com certeza não tem esse tipo de autonomia, porém, colocaram nas costas dele. E Trump ameaça impor tarifa de 100% contra a Rússia se não houver o cessar-fogo. E isso aí é muito interessante, porque muita gente chegou assim, não, porque o Donald Trump, ele é russete. Os Estados Unidos é pró-Rússia. E eu sempre falei, cara, vocês não estão entendendo. Se eu acabei de falar que o BRICS foi idealizado pelo Putin, ou pelos ministros do Putin na época, né, na questão econômica, se hoje é a grande ameaça que faz a movimentação toda dos Estados Unidos para se defender disso aí, como é que pode ele ser a favor? É lógico que aos poucos isso vem aparecendo, né? Como o Trump mudou o tom sobre o Putin e a guerra, né, em suas próprias palavras. Justamente porque eles faziam acordo de momento, tá? E por isso que muitas vezes até brasileiros fizeram acordo de forma errada com o Putin. Porque é diferente. Quando os Estados Unidos se move, não é que os Estados Unidos quer pegar a Rússia e colocar ela à frente. Lembra-se do PIB da Rússia, o PIB dos Estados Unidos, né? A questão do BRICS. É uma negociação. Então, para muita gente, aqui até do New York Times, é uma grande surpresa. Nossa, Donald Trump mudou. Não é que ele mudou. Vocês que estavam caindo na esparrela dos democratas americanos, né? Da esquerda americana. Senador trumpista quer taxar Brasil por comprar diesel da Rússia. Aí começa o quê? Lindsey Graham lidera projeto de lei que prevê tarifas de até 500% contra países que contribuem com a receita do governo russo. Brasilzão está no meio. 500% é uma anulação completa de qualquer tipo de negociação. Então, preste atenção, não é Donald Trump apenas, é o Senado americano. Donald Trump citou isso aí. Ou seja, é muita movimentação do bloco americano contra o BRICS. Não é uma coisa apenas de personalidades. Vou repetir isso aqui até o fim da minha vida. Senador dos Estados Unidos cita Brasil em lista de países que podem sofrer sanções por ajudar o Putin. Que é o quê? É justamente o que a gente está falando. A gente está falando que não é só Donald Trump, então já está aparecendo a verdade, né? Por quê? Porque o Putin, ele simplesmente deveria fazer movimentações de acordo com o que os Estados Unidos queria, mas muito pelo contrário. Chega o Lula e fala, vamos bater de frente com o dólar. Primeiro, alguns negam, falam que não é para bater de frente, é apenas uma possibilidade do Brasil ser um pouco mais livre. Só que, como eu sempre digo, ninguém é tolo nesse jogo. Quem é tolo são os jornalistas que fazem narrativa, as pessoas que talvez ficam lendo esses jornais, mas que é um pouco mais desperto sabe o que está acontecendo, né? E outra, Donald Trump não está mais para brincadeira. Olha aqui, o Departamento dos Estados Unidos demite funcionários que investigaram Trump. Por quê? Advogados e equipes de apoio investigavam o líder americano por suposta tentativa de anular a eleição de 2020. Então, ou seja, Donald Trump, ele, vamos dizer assim, mesma situação do Bolsonaro, só que com poder, lá, com uma liberdade, com um país de primeiro mundo. Ele falou que, sinceramente, para com essa porcaria. Claro que vão aparecer diversas outras narrativas, começadas até pelo Elon Musk, para delírios dos democratas. E existe muita gente falando, inclusive, que narrativas começadas pelo Elon Musk, como a questão do Epstein, estão sendo manipuladas pelos democratas para derrubar o Donald Trump. É mais ou menos o que faziam com o Bolsonaro em relação a Marielle. Ele é culpado, com certeza, etc, etc. No final não era nada. Claro que a questão do Epstein é um pouquinho mais complicada, porque o cara tirava foto com todo mundo, inclusive com Donald Trump. Porém, como eu falo, a emoção daqueles que estão observando toda a situação, enfocar absurdamente suas emoções, seu nervosismo, sua ansiedade, seu desgosto, o que for, com personalidade, serão enganados e fazer uma análise extremamente rasa da situação toda. Até a Argentina está com um avanço muito bom, que o ex-presidente da Argentina é acusado de corrupção, porque a gente fala, aí, ó, mais 33 pessoas respondem por supostos desvios ligados à contratação de seguros de seu mandato, e Milei também está na mesma pegada. Infelizmente aí o Brasil está longe desse tipo de situação, porque temos aí o Lula no poder. Estados Unidos cancela o visto do ditador cubano Miguel Díaz-Canel. Então demorou bastante, mas isso está acontecendo por quê?
o avanço contra o comunismo, né? Protestos aqui no Brasil de queimar o boneco do Trump estão aparecendo ao redor do mundo, né? E o pessoal falando, eu amo todos os meus amigos brasileiros, o Brasil dos brasileiros, vamos lá, BRICS, né? Já falei que eu amo o Brasil. O pessoal contra o Trump lá nos Estados Unidos, você percebe o quão difícil é a situação do Trump. No governo passado você sabe o que ele enfrentou. Tanto o Bolsonaro e ele enfrentaram, o negócio foi brutal. E aí eles estão, vamos dizer assim, na mesma situação, só que dessa vez está diferente, porque o Donald Trump estava sozinho naquela época. O Supremo via ele com desconfiança, as casas não estavam do lado dele, sofria muito mais. Dessa vez, os Estados Unidos no bloco. Os Estados Unidos se acordou para a vida. Falou, se a gente não fizer alguma coisa, a gente se ferra. Será que é tarde demais? Não sei. O Brasil está nessa jogada. China critica a tarifária de Donald Trump, né, contra o Brasil e acusa os Estados Unidos de coerção. Logicamente estão unidos o BRICS. Todos vão ficar contra o Donald Trump agora. Difícil. Sem dinheiro o Brasil. Olha, já chegando um pouco mais do Brasil aqui. Itamaraty deixa diplomata sem saber quando viajam. Eu não sei se está faltando dinheiro mesmo ou se é algo proposital. Pela primeira vez, mulheres são maioria na cúpula da Petrobras. Lembrando que Petrobras tem lucro líquido de 36 bi em 2024. Queda de 70%. Então, a situação está difícil. Lembro que a Petrobras teve aí, passou por momentos difíceis com o Lula. Câmara aprova gastos bilionários em meio a discurso de austeridade fiscal. Então, tem um monte de coisa aí para ser economizada. Mas a Câmara, eles vão ir de contramão ao executivo e vão aprovar o máximo possível, até mesmo possível o fim da taxa das blusinhas, derruba ações de varejistas na B3, governistas sondam o Centrão sobre fim da taxa das blusinhas, já que tá vindo um monte de taxa por aí, né, de tarifas, perdão, lá nos Estados Unidos afetando a nossa economia, porque as taxas das blusinhas vão ficar aí. Não sei, mas olha só que interessante. Quando eu falo para vocês que as coisas vão acontecendo em coisas que são longe dos nossos olhos, né? Porque é tudo muito complexo. Aparece coisas como, por exemplo, Procuradoria da Fazenda defende cobranças contra a Lulinha por sonegação. Aí já começa. A Lulinha foi investigada por ter recebido cerca de 132 milhões da Companhia Telefônica Oi, etc, etc. Você sabe muito bem. Mas antes não aparecia isso. Do nada movimentações vão aparecendo em lugares que a gente não imaginava, porque estava tudo muito alinhado. Por exemplo, gigante chinesa é punida por fraudar a licitação do governo Lula, né? Gigante chinesa fraudou licitação em 200 milhões de reais em contratos. TCU do nada aparentemente um pouquinho mais se movimentando, aí você vê que então o negócio tá diferente, né? MEC quer estender pé de meia a todos do ensino médio da rede pública, mas Brasil não atinge meta de alfabetização de crianças em 2024, né? Falta dinheiro, não tem para Itamaraty, para diplomatas, mas tem pro pé de meia para todo mundo. E a gente vê presidente dos Correios que se reúne com Lula para oficializar a demissão. Por quê? Porque ele foi pressionado pela Casa Civil a fechar a agência dos Correios e a demitir funcionários. Não tancou. Não conseguiu. Brasil é difícil. E por que o Brasil é difícil? Porque é um lugar onde a lei é muito complicada, né? Funciona só para alguns. Homem de 21 anos, com 86 passagens pela polícia, preso novamente após mais 4 furtos em um mês. 86 passagens pela polícia. Ou seja, tranquilo, o Brasil é tranquilo para fazer o errado, né? Logicamente, agora avançando, segundo a apuração da jornalista Mônica Bergman, o Brasil vai aderir formalmente à ação que acusa Israel, sabe muito bem do que, e aí a posição que Israel é um parceiraço dos Estados Unidos será alvo aí do Brasil, como já estava muito claro. Enquanto isso tudo acontece, Bolsonaro faz post antes de parecer de PGR que pode condená-lo, querem me destruir, né? E ele fala assim, Jovem Pan diz que ele estava fora do jogo, ele falou que no momento está inelegível, mas ele não está fora do jogo ainda. E a gente fala, pra você ter um pouco mais noção desse negócio de personalidades e movimentação, quanto tempo Bolsonaro ficou sozinho apanhando, girando no sol, fritando no mármore do inferno, enquanto Donald Trump não falava nada. Por que só falou agora? Justamente porque agora a coisa ficou um pouco mais séria, que foi a relação dos BRICS. Só para deixar um pouco claro, caso alguém não entenda. Você tem medo das notícias? Cada vez mais jovens evitam as notícias, não por desinteresse, mas por ansiedade, é o chamado news avoidance, né? E é isso que a gente fala aqui, até mesmo os jornais aqui, como o Folha, estão percebendo. Mas lembre-se, fugir cansa menos, mas custa mais. Evitar notícias dá um alívio momentâneo, mas também te desconecta do mundo real. Ignorar não faz os problemas desaparecerem, só faz com que você não saiba quando eles vão bater na sua porta.
importa. Informação não é só um dever cívico, é ferramenta de defesa, muito interessante porque eu falei isso aqui, certo? Mas parabenizar você por chegar até o final desse vídeo, muito obrigado pela sua visita. E como a gente fala, né, essa questão, se você ignorar as coisas, você se torna um ignorante. Tá? O ignorante é justamente a pessoa que ignora. E quando ignora, acontece o quê? Né? Come jabuticaba? Não sabemos. A gente simplesmente não sabe o que espera, o que chegará até nós. Tá certo? Pessoal, mais uma vez aqui um vídeo com vocês. Obrigado pelo seu carinho, pelo seu comentário, pelo seu hype, o que for que aconteça. Estamos aqui enquanto a gente pode conversar e vamos esperar essa desenrolar das coisas que finalmente, né, por mais que é preocupante a situação, está acontecendo algo. Tá certo? Muito obrigado, a gente se fala, até mais.